porque nós não vamos parar. A palavra de Cristo para a sua igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Oh, aleluia. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Levante a sua mão assim, primeira vez, você que está aqui pela primeira vez. Que bênção, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Gente, eu estou impressionado a cada culto. Mais gente bonita vai chegando, né? Só chega gente bonita, né? Olha para esse irmão que está do seu lado, olha para ele, olha. Hã? Ele está brilhando. Aleluia. Só gente bonita. Somos imagem e semelhança do nosso Pai. Gente, não existe gente feia, existe gente mal cuidada. Aleluia. Se o Marcelo está no corte, eu vou pegar hoje aqui. Ciro, aniversariante, 28 anos hoje. Tem gente que pensou que ele tinha 38. Se o Ciro casou, gente, qualquer um aqui casa. Nem vou falar do Júnior, né? Aleluia. Glória a Deus. Olha para esse irmão e diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te chacoalhar hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 145. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Alguém tem sede e fome da palavra de Deus aqui? Aleluia. Salmo 145, verso 4. Diz assim. Vamos, aqui, está aqui. Uma geração louvará a outra, geração as tuas obras, e anunciará os teus poderes e os teus poderosos feitos. Uma geração louvará a outra as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Você pode tomar o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tivemos uma manhã muito poderosa, que acabou se tornando um culto matinal com culto da tarde, né? Começamos às 10 e saímos daqui às 14 horas. Aleluia. Nós vimos a manifestação do Espírito Santo de uma forma tão real, de uma forma tão clara, que crianças de 8 anos de idade, sem ninguém tocar nelas, começaram a ser cheias do Espírito Santo. Crianças de 9, 10, 11, 12 anos foram cheias do Espírito Santo nessa manhã. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor nos deu essa palavra. Deus é um Deus geracional. Quantos entendem isso?
Deus é um Deus que trabalha de geração em geração. O salmista diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Deus é um Deus geracional. Deus, Ele não nos trata de acordo com o nosso passado. Porque se Deus levasse em consideração o nosso passado, muitos de nós não estaríamos aqui. O profeta Isaías diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Eles foram lançados no mar do esquecimento. Deus não te trata de acordo com a tua história. Deus nos trata de acordo com o destino que Ele preparou para nós. Diga para o seu irmão: você está aqui hoje porque esse dia já estava preparado. Biblicamente o salmista diz, no Salmo 139, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, quando eu ainda era um ser informe no ventre da minha mãe. Deus preparou essa noite, esse dia para mim e para você, para entendermos que Ele trabalha de geração em geração. Mas precisamos rapidamente entender também que o diabo também ataca de geração em geração. Eu disse isso aqui pela manhã. O meu avô foi muito ruim. O meu avô foi pai de 16 filhos. Bruto, teve uma criação dura, foi um viciado. O meu pai foi um viciado, eu fui um viciado, mas os meus filhos não serão viciados. O diabo quis agir de forma geracional, mas essa maldição e repetição de DNA, ela acaba quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós fomos alcançados pela graça. Paulo vai dizer que quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, Ele nos amou. A graça dele nos alcançou. Eu não sei qual foi o tipo de ambiente que você cresceu. Talvez foi em um ambiente de violência, talvez foi em um ambiente de vícios, talvez foi em um ambiente de não casamento, talvez foi em um ambiente de falsa aparência, talvez foi em um ambiente religioso, aonde todos da igreja viam que parecia que estava tudo bem com a família, mas só aqueles que viviam dentro da casa sabiam o que realmente se passava. Talvez você cresceu em um ambiente que ouviu falar de Deus, mas nunca viu ninguém provando esse Deus. Talvez você cresceu em um ambiente que você ouviu falar sobre milagres, mas nunca presenciou um milagre. Talvez você cresceu em ambientes que ouviu falar que Jesus cura, liberta, salva e transforma, mas nunca viu isso acontecendo. O diabo, ele vai trabalhando de geração em geração, trazendo frustração. Quantas pessoas nós não atendemos ao longo desses 15 anos? Mulheres que já tentaram casar, entrar em relacionamentos frustrantes. E aí você vai puxar o histórico da família. As tias não tiveram bom casamento, não casaram. As avós, a mãe, a bisavó, ninguém teve um casamento sadio. Por quê? Porque o diabo vem trabalhando da mesma forma, de geração em geração. Assim como Deus é um Deus geracional, o diabo também quer atacar as gerações. Porque ele sabe que uma família destruída é a igreja destruída. Chacoalhe o seu irmão e diga: a igreja verdadeira começa na nossa casa.
Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, sujeitas. E isso não está debaixo de opressão, não está debaixo de domínio. Sujeitar ao marido é estar junto na mesma missão. Assim como a igreja se sujeita a Cristo. Filhos, honre pai e mãe. Você vê que a construção da igreja nunca foi em um templo, mas sim dentro de uma casa. A primeira igreja não foi um templo, mas foi uma família. Adão, Eva, Caim e Abel. E a Bíblia diz que Caim e Abel saiu para cultuar e adorar a Deus. Diga para o seu irmão assim: o ministério começa na sua casa. Aí Paulo vai dizer: aquele que deseja buscar o episcopato, aquele que deseja ser um homem de Deus, aquele que deseja pregar a palavra, ele precisa ser um homem idôneo. Nessas horas o glória diminui, é claro. Ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele não pode ser beberrão dado ao vinho. Ele precisa conhecer as Escrituras e manejar bem a palavra. Porque se esse homem e essa mulher não vive dessa forma dentro de casa, ele não pode fazer a obra de Deus. Diga por quê, pastor? Porque se os filhos verem uma falsa religião, eles vão crescer debaixo de frustração. Eles vão repetir os mesmos comportamentos, eles vão repetir as mesmas atitudes, e a próxima geração também será comprometida. Olha para o seu irmão e diga: não se esqueça aquilo que Deus fez. Pastor, mas Deus ainda não fez nada. Já começou a fazer, Ele te trouxe aqui hoje. Ele te trouxe aqui nessa noite. E eu declaro no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nenhuma fortaleza na mente prevalecerá, nenhum argumento, nenhuma altivez contra o conhecimento de Cristo e a obediência de Cristo permanecerá. Pelo contrário, as nossas armas são armas poderosas para destruir fortalezas na mente, levando cativa toda a mente ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje começa uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mente, e consequentemente a sua linguagem será transformada, a sua comunicação será transformada, o seu estado será transformado, as suas atitudes serão outras, os seus comportamentos serão outros. E se prepare, para qualquer momento alguém da tua casa, alguém da tua família, talvez a ovelha perdida ou a rebelde como eu era, vai dizer: por favor, eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero conhecer o seu Deus. Meu Deus, eu não estou dizendo que alguém vai dizer para você: eu quero conhecer o Deus da sua igreja, o Deus da placa da sua igreja, o Deus da sua denominação, o Deus da sua religião. Não, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: eu quero conhecer o teu Deus. Eu quero conhecer o teu Deus. Aí sabe o que nós vamos fazer? Salmo 145, verso 14. Uma geração vai louvar a outra geração. Vamos. Alguém coloca a palavra para mim. Alguém coloca a palavra. Salmo 145, 4. Meu Deus. A glória está tomando a casa. Uma geração louvará a outra. Alguém está disposto? Alguém está disposto? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Pastor, o que você está querendo dizer? Os teus filhos não vão querer buscar o Deus da sua religião, porque Deus não tem religião.
Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é budista, Deus não é espírita, Deus não tem religião. Por isso, João 3,16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não nos entregou uma religião, Deus nos entregou algo muito maior. Ele nos entregou o seu Filho. Ele nos entregou o seu Filho. Aí sabe o que o Filho diz? João 14,6: eu sou. Pastor, qual é a religião certa? Religião vem da palavra religare. Religare é o homem fazendo algo para se ligar a Deus. Religare é o homem acendendo vela para querer se conectar com Deus. Religare é o homem matando animal para querer se conectar com Deus. Religare é o homem querer entrar numa porta como essa para querer se ligar com Deus. Religare é o homem querer dizimar, ofertar para querer se ligar com Deus. Religare é o homem querer fazer coisas para líderes, para denominações, para querer se ligar a Deus. Mas não foi isso que Deus fez. Por isso eu quero dizer para você: você não precisa de uma religião. E é mentira que todas as religiões levam a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Pastor, e agora eu cresci ouvindo isso. Então abra a tua Bíblia agora, João 14,6. Abre a tua, põe aqui para mim, por favor. Põe aqui para mim, por favor. Eu vou te provar que só existe um que leva a Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus nos leva a Deus. Se alguém acredita nisso aqui, reaja ao nível que você acredita. Com sua glória. Nada se compara com sua glória. Os teus filhos vão dizer, Júlia, os seus filhos vão dizer: eu quero servir o Deus dos meus pais. Você está preparado, Felipe? O pequenininho já está dizendo: eu quero ir para o culto, eu quero Deus. Ela vai começar a andar e ela vai dizer: eu quero o Deus dos meus pais. A próxima geração precisa desejar conhecer o nosso Deus. E nós vamos anunciar: filho, o papai estava perdido, mas o nosso Deus é tão misericordioso e a sua benignidade dura para sempre, que Ele nos resgatou, nos amou, nos libertou, nos sarou, nos curou. E os nossos filhos vão dizer: eu quero conhecer esse Deus, papai. Eu quero conhecer esse Deus, mamãe. Não é o mundo que vai apresentar a Deus para os nossos filhos, porque o mundo jaz no maligno. Eu quero. Sabe, cara, eu vivi uma vida escrava. Com 12 anos de idade eu me afastei da igreja, porque eu conhecia a igreja, eu conhecia os pastores, eu conhecia como funcionava o culto. Eu tinha de cor e salteado todo o funcionamento da reunião religiosa. Eu conhecia a casa dos pastores, mas eu não conhecia Jesus. E todo aquele que não conhece verdadeiramente Jesus sempre vai estar em busca de algo para satisfazer um vazio que só Jesus pode satisfazer, que só Jesus pode preencher. Eu fui para longe, mas em alguns momentos, algemado dentro de uma viatura, eu falava: o Deus do meu pai, se o Senhor tem promessa na minha vida, me tira daqui.
A minha esperança não estava no Deus dos crentes, mas estava no Deus dos meus pais. Porque meu pai, em 1993 para 94, caiu de um prédio do 3º andar, em cima dos fios de alta tensão. Eu era pequeno, eu lembro disso. A polícia chegou em casa para anunciar para minha mãe que meu pai tinha morrido num acidente de trabalho. Desenganado pelos médicos, saiu no jornal: 2 homens morreram num acidente na Avenida Sapopemba. Só que o Deus do meu pai ressuscitou ele depois de ter passado pelo vale da sombra da morte. Eu vi o processo, eu lembro as lembranças que eu tenho do meu pai. Mesmo passando luta, dificuldade, provação, ele de joelho clamando a Deus. As lembranças que eu tenho do meu pai, da minha infância, é ele sentado na mesa, estudando a palavra de Deus. Eu nunca vi meu pai reclamar. Passamos por desertos, passamos por humilhações, passamos por tanta coisa dentro da religião, mas eu nunca ouvi esse homem reclamar. Tudo para ele virava brincadeira. Ele fazia a gente rir de tudo, até da dificuldade. Muitos olham hoje o que nós estamos vivendo e pensam que aconteceu do dia para a noite. Foram mais de 30 anos que ele passou por processo junto com a minha mãe. Mais de 30 anos recebendo palavras proféticas, anotando no caderno. Por isso eu clamo: Deus do meu pai, faz da minha vida também, faz dessa geração também. Eu me lembro quando eu era pequeno, que os meus pais estavam fazendo um culto ao lado de um lugar onde se invocava espíritos. E a pessoa que era líder do lugar clamou desesperadamente, queria uma libertação. Eles entraram para orar. Eu lembro, eu era criança. Foi a primeira experiência que eu tive com o mundo superior. Eles expulsavam os demônios daquela mulher. As paredes tremiam, as paredes balançavam, o demônio gritava desesperadamente: eu não vou largar ela, ela é minha. E eles, em nome de Jesus, sai da vida dela, larga a vida dela. As paredes tremiam, as prateleiras tremiam. Eu cresci num ambiente de dificuldade, de processo, mas nunca faltou a presença de Deus. Sabe o que me deixava revoltado? É eu chegar de noites no tráfico de drogas, entrar dentro de casa e ver minha mãe adorando. Eu falava: como pode? Ela não para de adorar, ela não se cansa de adorar. Aquilo me constrangia, porque a presença de Deus tomava toda a casa. Sempre ela colocava uma canção: Peniel, tenho visto o Senhor, Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer para mim mesmo e mudar minha história para sempre. Peniel, eu tenho visto, Senhor, como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Eu entrava virado, cara, fechava a porta do quarto. Eu falava: o Deus da minha mãe, eu não aguento mais. Eu quero ter esse encontro com o Senhor. Eu quero te conhecer, eu não aguento mais essa vida. Eu não conseguia parar de fumar, eu não conseguia parar de cheirar, eu não conseguia parar de beber, eu não conseguia me libertar. Em outubro de 2008, o Deus dos meus pais se revelou a mim. E não foi dentro de uma igreja, foi na cozinha da nossa casa de 3 cômodos. Eu passei 3 dias me arrependendo por todo o mal que eu tinha cometido durante 7 anos. O Deus dos meus pais se manifestou a mim, me levou a um arrependimento.
E eu não percebi que em 3 dias, chorando no chão daquela cozinha, eu não tinha fumado, eu não tinha bebido, eu não tinha me drogado. Meu pai chegou, Júnior, à noite ele não entendia, pastor Celso. O que acontece é que esse menino, ele não vive em casa, alguma coisa está acontecendo, ele está 3 dias sem sair de casa. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas o Deus deles estava se manifestando a mim. Um Deus verdadeiro e genuíno não vai se manifestar a mim e a você para dizer: eu vou te fazer o cara mais rico, eu vou te fazer o mais importante, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Não, quem ofereceu isso para Jesus no deserto foi o diabo, não foi Deus. Quando Deus se manifesta a nós, a primeira coisa que Ele nos leva a viver é um profundo e verdadeiro arrependimento. Meu pai chegou do trabalho e eu disse: pai, tira uma palavra para mim. Ele olhou rapidamente, um filho, tantos anos nas drogas, ele orando, minha mãe orando, não deixou de pregar a palavra nem 1 minuto. Rapidamente ele pegou a Bíblia, ele falou: Senhor, eu não sei o que o meu filho precisa, mas o Senhor sabe. Fala com ele, Senhor. No número 10, foram 3 dias orando. Quando ele abriu, caiu Daniel, capítulo 10. E ele começou a ler o verso 10 e diante. E eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel. Mas eu não ouvi Daniel, eu ouvi Jonatas. Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa das suas palavras que eu vim. Quando ele terminou de ler, a vida de Deus entrou em mim. Em outubro agora, fazem 15 anos que eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, que eu nunca mais acreditei nas mentiras do diabo, que eu era um rejeitado sem futuro. Faz 15 anos que ele me libertou. O Deus dos meus pais se manifestou a mim. Em novembro de 2008, aquilo que eu tanto pedia para Deus, quando eu ouvia minha mãe cantando o Peniel, da pastora Fernanda Brum, se cumpriu. Me chamaram para ir para um retiro, e eu, 1 mês na presença de Deus, falei: eu quero me envolver com jovens, eu quero estar dentro disso. Levei chuteira, levei bola, falei: vai ter futebol, vai ter piscina. Quando eu cheguei lá, eles disseram assim: esse lugar aqui não é para você se divertir. Esse encontro tem um nome, se chama Encontro Peniel. Gênesis 32:30, coloca para mim, por favor. Em novembro de 2008, aquilo que eu orava e chorava no quarto do meu jeito se cumpriu. Eu passei por esse lugar, e aquilo que Jacó disse, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Passei pelo encontro Peniel. Quem é como o Senhor, que se compara a ti? Quem é como o Senhor? Sabe o que eu lembrei aqui? Não, o Espírito Santo falou comigo.
Eu drogado, como o Senhor, virado, que se compara a ti. escutando a canção da Fernanda Brum, que minha mãe colocava o CD. Amado, E essa canção falava comigo de uma tal forma de eu clamar a Deus para ter um encontro Peniel com Ele. Deus me levou para esse encontro em 2008, novembro de 2008. E agora, esse mês, ou foi o mês passado, a pastora Fernanda Brum nos chamou para ministrar na igreja dela. Esse Deus não é gente. Esse Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Um dia Deus usou ela para marcar a minha vida, e agora Ele fez questão de levar eu para poder ser usado para marcar vidas aí. Alguém precisa entender isso. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de coisas sobrenaturais. Se coloque de pé, por favor. Não consegui pregar. Passei horas preparando a palavra. Mas quem governa é o Espírito Santo. Quem governa é o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, filhos que ainda não são pais, nunca se esqueça aquilo que Deus fez na sua vida. Pastor, mas eu não lembro que Deus fez nada. Deus fez. Deus entregou o Filho dele por amor à sua vida. E quando nós entramos debaixo dessa redenção, da obra redentiva da cruz do Calvário, tudo muda. Filhos, não se esqueçam dos grandes feitos do Senhor. Não se esqueça daquilo que Ele fez na sua vida. O povo de Israel parecia que tinha uma amnésia espiritual. Deus tira eles de 400 anos, um período de 400 anos de escravatura. 400 anos o povo de Deus ficou cativo dentro do Egito, como escravos. Deus, através de Moisés, tira o povo da escravidão. Deus fala para Moisés, diante do Mar Vermelho: toca nessas águas com o cajado. O mar se abriu, eles passaram em seco. Eles sentiam frio na noite no deserto. Deus colocou uma coluna de fogo para guiar eles durante a noite. Eles sentiam calor durante o deserto, durante o dia. Deus envia a nuvem para guiar e cobrir eles. Eles sentiram sede. Deus fere a rocha e tira a água da rocha para eles beberem. Eles sentem fome e Deus envia um maná dos céus para eles comerem. Eles querem comer um filé mignon e Deus envia cordanizes para eles comerem, fazer um churrasquinho. Mas parece que se esqueceram de todos os grandes feitos do Senhor. Porque falaram para Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito. Lá no Egito tinha cebola, tinha legumes, e pelo menos tinha uma sepultura para sermos enterrados. Você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto, Moisés. O povo se esqueceu daquilo que Deus fez. Sabe que a história diz? Que essa geração, toda essa geração morreu. Não foi essa geração que entrou na terra prometida, mas foi a geração dos 40 para baixo. Porque esses dos 40 para baixo não tiveram a influência, a marca de uma mente cativa do Egito. O maior trabalho de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi conseguir tirar o Egito de dentro do povo. Pastor, o que você está querendo dizer? Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que anunciar
às próximas gerações aquilo que Deus tem feito. Deus me libertou, Deus me curou, Deus me sarou. O Espírito Santo veio sobre mim, me encheu. O problema é que nós queremos viver coisas inéditas, mas não honramos as coisas que Deus já fez. E Deus não vai poder fazer algo inédito na vida daquele que não honra aquilo que Ele já fez. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Não importa o nível de experiência que você teve, se foi para você uma pequena experiência, mas foi uma experiência com Deus, valorize isso, testemunhe, porque você vai começar a ter experiências muito maiores. Filhos, não se esqueçam das experiências com Deus, dos livramentos que Ele te deu, do amor dEle pela tua vida. E pais, não se esqueçam de contar aos seus filhos, porque se nós não contarmos, o Netflix não vai contar, o Instagram não vai contar, o Facebook não vai contar. Eu tenho rodado esse mundo pregando essa palavra. Eu tenho passado dias longe da minha casa, da minha família, pregando essa palavra, e eu tenho visto como está o mundo aí fora. Eu estive na Grécia e é desesperador. Ninguém acredita em Deus, ninguém fala de Deus. Cada mesa de restaurante tem um cinzeiro. Quase 100% da nação e do país é fumante, suicidas, deuses de si mesmos, só pensam no corpo, vivem em busca de comer frutos que não saciam a alma, desesperados nas ruas, querendo comprar, querendo ganhar, querendo competir, querendo aparecer, porque não ouviram falar de um Deus poderoso. A França, a Itália, a Espanha, a Europa, meu irmão, está perdida. Fazem 3 séculos que não acontece um avivamento na Europa. O último avivamento foi em 1732, através da vida de John Wesley, Charles Wesley. Não aconteceu mais nenhum avivamento. 3 séculos sem um avivamento. A geração não suportou. Não se ouve mais falar de Deus. As igrejas estão sendo vendidas para ser transformadas em casa de boates. As igrejas estão sendo derrubadas para ser levantado edifícios comerciais. As igrejas estão sendo vendidas para se tornar bares. Porque aonde uma geração não anuncia a próxima geração, como vão conhecer a esse Deus? Mas há uma palavra profética sobre o Brasil. Em todo lugar dessa terra que eu tenho pisado, eu tenho visto Deus usando os brasileiros para incendiar esses lugares. Há uma palavra profética que do Brasil vai sair um poderoso avivamento. Eu sei que você está de pé, você segura mais um minuto aí. Uma irmã entregou uma palavra para mim, eu não sei se ela está aqui hoje. Um culto poderoso, ela saiu do meio da multidão, veio aqui chorando e falou: pastor, Deus falou para mim, em 15 dias Ele vai te dar uma resposta que você orou durante meses. Eu passei durante meses orando, clamando a Deus, para entender se Deus queria sim realizar um avivamento a partir de São Paulo. E recebi uma palavra que vou para os Estados Unidos. E estou orando por São Paulo. Eu não quero os Estados Unidos. Eu não gosto dos Estados Unidos. Mas quando você vive um propósito, você não tem que gostar, você só precisa obedecer. Passei meses orando, 5 horas da manhã por São Paulo. Deus, se o Senhor tem algo em São Paulo, me revela. Se o Senhor me quer aqui, me revela. Se não, pode me enviar para onde o Senhor quiser. E a irmã falou: aqui, em 15 dias,
Deu exatamente 15 dias. A equipe de um dos maiores profetas dessa geração, Dr. David Warr, do Quênia, conhecido como o profeta da chuva, já teve mais de centenas de ressurreição no ministério dele. Pessoas que levavam pessoas no caixão, nas cruzadas, e essas pessoas ressuscitavam. Lugares que ele passou que não chovia e ele orava, e Deus enviava chuva. Alguns começaram a chamar de profeta Elias. A equipe dele entrou em contato comigo e disse: pastor, nós estamos orando, e o profeta David disse que vai para São Paulo agora. Só que ele não faz cruzadas em lugares pequenos, porque vem gente do mundo inteiro. Ele fez lá na Esplanada, em Brasília. Ele faz em estádios, porque causa um alvoroço. Gente da América Latina todinha, América Central, de todo lugar começa a vir. E eu falei para eles: eu quero estar com vocês. Eles falaram: por isso que eu estou te ligando. Eu quero que você venha para Brasília para nós recebermos ele aqui, passarmos um tempo com ele. E eu falei assim: eu sou um servo. Nós temos uma casa lá que comporta 1.300 pessoas, pela fé. Se nós pudermos servir vocês de alguma forma, vou até atrás de um campo, porque nós temos orado por São Paulo, e eu creio que algo poderoso vai acontecer. Ele começou a chorar na hora. Do outro lado da ligação ele falou assim: pastor Jonas, o profeta está indo para São Paulo, porque ele disse que Deus falou para ele que um poderoso avivamento de 11 milhões de almas salvas vai acontecer a partir de São Paulo. Eu falei para ele: a gente crê nisso, a gente crê com todos os átomos da nossa existência. Aí ele falou: vou entrar em contato com a equipe, com o profeta. Entraram com a equipe internacional do Quênia, do mundo todo. E eu falei: nós estamos aqui. Ele falou assim: pastor, eu não sei o que tem na vida de vocês, mas o profeta falou que quer estar com vocês. Ele orou a Deus, e Deus falou que há algo poderoso nesse ministério, e ele vai estar conosco em setembro. Ele falou assim: se prepare, porque vai dar problema, vai parar o trânsito, vai dar polícia. Eu falei: pode vir, que nós já estamos acostumados. Aqueles que alvoroçam o mundo chegaram na zona leste de São Paulo. Se tem alguém aqui que faz parte da geração do avivamento, por favor, reaja ao nível da sua fé, reaja ao nível que você acredita. Um poderoso e extraordinário avivamento acontecerá a partir de São Paulo, para todo o Brasil, para todas as nações da terra. Se você crê, diga amém. Se você crê, adore a Deus. Se você crê, adore a Deus. Se você crê, honre a Deus. Se você crê, celebre ao Senhor. Ei! Você não muda, você não falhará. O Deus do meu Pai você já fez, se tornou o meu Deus. Você fará. E o meu Deus é o Deus do meu filho Daniel. Deus me disse que ele viria ao mundo. Deus me deu um nome. Deus me deu um sexo. Deus revelou um tempo. O meu Deus hoje é o Deus da Emily, é o Deus da Laura. O Deus que você serve será o Deus dos teus filhos.